Olá, boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui. Quem já está online, quem ainda está chegando, tá? Eu vou trazer aqui para vocês a compreensão de como funciona a física quântica, a lei da atração na prática. E para isso a gente vai ter que entender alguns conceitos que fazem com que a gente compreenda todo esse universo. E eu quero ver aqui se quem está ao vivo já está acompanhando, né? Claro. E também se está me ouvindo bem. Eu vou verificar aqui, tem um atrasozinho, mas esse início vai ser assim mesmo. A gente vai. Bom, vamos começar para valer a aula de física quântica e a gente vai compreender que universo é esse, né? Nós que estamos acostumados com essa realidade tridimensional, é natural que a gente entenda ou enxergue só isso que está diante dos nossos olhos, tudo que é físico, né? Tudo que é tangível, tudo que é palpável, tanto para tocar, para sentir, para cheirar, enfim. Essa realidade tridimensional a gente enxerga ela com base nos nossos sentidos, né? A visão, a audição, paladar, olfato, tato, enfim. Esse é o mundo que a gente mais sente, que a gente mais presencia, porque ele é o que faz com que a gente perceba através dos sentidos, que é natural. E a física quântica, o que é a física quântica, né? A física quântica é o que está além desse físico, dessa realidade física. Ou seja, a gente não vê, é o mundo invisível. Ou o mundo subatômico, é como a gente chama esse mundo da física quântica. É o mundo subatômico, que está abaixo, na partícula atômica. E para entender melhor, eu vou aqui preparar uns slides para a gente começar a compreender alguns detalhes aqui. E eu vou começar com essa citação do Niels Bohr, né, que é um dos pais da física quântica, que ele diz que tudo que chamamos de real é feito de coisas que não podemos ver. Ou seja, toda essa realidade que existe, ela é visível. Só que por trás dessa realidade física existe um outro mundo subatômico, um outro mundo invisível operando por trás. E é muito interessante que como que foi que eles perceberam esse mundo, né? E aí eu vou avançar aqui nos slides para a gente ter uma ideia mais palpável também. Bom, o que é a física quântica? Eu já falei que é esse mundo subatômico, na proporção do átomo, que é um tamanho infinitamente pequeno, é algo assim absurdo, e eu vou trazer uma analogia bem interessante para a gente compreender que mundo é esse. Que mundo é esse que opera tão invisivelmente na nossa vida e que muitas pessoas não fazem a mínima ideia que isso existe, que existe essa ciência ou que existe esse conhecimento tão valioso para a nossa vida, né? E aqui eu tenho uma pergunta, né? Como surgiu a física quântica? A física quântica surgiu porque a lei física, ou a lei newtoniana da física tradicional, ela não conseguia responder algumas perguntas que incomodavam os cientistas. Por exemplo, a, a luz, né? Centralizar aqui. A luz se comportava de forma não contínua, né? Os cientistas newtonianos ainda da física clássica, eles achavam que a luz emitia uma luz e pronto, ficava o feixe de luz ali. Só que os pais da física quântica, o Max Planck e o Niels Bohr, eles perceberam que a luz ela se comporta ora como onda e ora como partícula. Ou seja, ela não é uma constante, ela envia feixes, né, de luz. É tanto que eu fiz um experimento hoje aqui com a super câmera lenta. Se você tiver no seu celular super câmera lenta e gravar um vídeo, você vai perceber que quando você for ver o vídeo, ele vai estar com os flashes. Por quê? Porque quando você captura com a super câmera lenta, ele enxerga mais que o nosso olho consegue ver. A gente acha que a luz ela é contínua, né?
mas é porque a gente não consegue ver os flashes tão rápido que ela é, entendeu? Então, esse tipo de questionamento foi que surgiu a física quântica, sobretudo na compreensão da luz, né? Que ora eles perceberam que a partícula, que a luz se comportava como uma onda e ora como partícula, que inclusive deu nome ao famoso experimento da dupla fenda, né? E, e é bem bacana. Mas assim, eu não vou aprofundar nada muito específico, eu vou ser mais prático possível para que você entenda do que se trata esse mundo invisível, tá? Invisível. E aqui eu vou trazer um modelo de estrutura atômica, ou seja, aqui ainda com a visão inicial, né, do átomo, porque o homem ele só consegue entender que ele já compreende, ou seja, a ideia que o homem deu para a primeira estrutura do átomo foi uma ideia de que o átomo, a estrutura do átomo funcionava como se fosse o sistema solar. Os elétrons giravam em torno de um núcleo, que o núcleo seria como se fosse o Sol. Então, era um desenho muito conveniente, muito aceitável, né, para a época, porque fazia sentido. O homem já sabia que os planetas giravam em torno do Sol, então conceituar um átomo da mesma forma que conceituou os planetas era muito mais conveniente usar essa terminologia, essa estrutura do átomo. Que a estrutura do átomo basicamente é prótons e nêutrons, é o núcleo, e na atmosfera do núcleo tem os elétrons. Então se pensava que os elétrons ficavam girando ao entorno do núcleo. Só que essa definição que foi do Niels Bohr, ela foi com o tempo mudada ou melhorada. Com Schrödinger é o nome do cientista. Ele criou uma nova estrutura, que é essa estrutura aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Schrödinger, em 1926. Ele chegou à conclusão que os elétrons, eles não giravam elipticamente, coordenadamente ao redor do centro, do núcleo do átomo. Ele entendeu que os elétrons eles poderiam se mover para qualquer lado em toda essa atmosfera azul que você vê aqui no slide. Então, toda essa atmosfera azul era possível o átomo estar. E aí que vem a ideia do experimento da dupla fenda, ou dupla fenda, que é o seguinte: de acordo com quem observa um átomo, o elétron pode estar em qualquer área dessa, em qualquer área azul. Ele não está mais girando elipticamente, coordenadamente ali a vida toda, repetindo a mesma órbita, como se diz nos planetas. Não, ele pode fazer qualquer movimento dentro de todo esse círculo azul. E o que isso muda nessa nova percepção energética, elétrica do átomo? Isso muda que essa posição do elétron ela é determinada por uma consciência, por quem enxerga. Isso afeta a posição do giro do elétron. E para a gente tangibilizar, eu não quero aprofundar muito em números, muito em física mesmo, porque também não é o foco aqui, o foco é a gente trazer uma visão mais sistêmica, né, de um todo, de como funciona esse mundo subatômico. Eu estou acompanhando aqui porque é muita coisa que eu estou controlando aqui, tá? Mas vamos lá. Eu trouxe aqui uma comparação tangível para a gente ter uma noção mais precisa de como funciona a proporção do átomo, né? Hoje já se sabe que o átomo ele tem 99,9 de vazio, ou seja, o núcleo é 0,001%. É quase nada. E o núcleo é a massa, é considerada a massa, tá? Então, para a gente ter uma noção aqui
mais real do que a gente está falando, o átomo é como se fosse a Terra, o planeta Terra, como você vê aqui no slide. O átomo, que é a menor partícula da matéria, seria o planeta Terra. E o núcleo desse átomo seria uma maçã. Trazendo isso para uma proporção grande, seria isso. Todo o átomo, toda aquela atmosfera do átomo, seria representada aqui pelo planeta Terra. E o núcleo seria do tamanho de uma maçã. Para você ter ideia do quanto a gente tem de matéria, ou seja, matéria seria só a maçã. O restante, que é todo o planeta, seriam as inúmeras possibilidades. Ou seja, assim como o elétron se move para qualquer lado naquela, naquela área, podemos chamar, tem um nome, eletrosfera, pronto, é o termo técnico. O elétron ele pode se mover em toda essa eletrosfera azul, e passando o mouse como se vocês estivessem vendo. Então, da mesma forma que o elétron pode estar em qualquer área dessa eletrosfera do átomo, trazendo para essa comparação do planeta Terra e a maçã, a gente como um indivíduo, como ser humano, temos aí as infinitas possibilidades, sabe? De expansão, de conhecimento, de viagem, de explorar toda essa Terra. Então, imagine como se nós fôssemos um elétron, nós temos infinitas possibilidades de fazer o que quiser. Só que a realidade nem sempre é essa, nem sempre é o que ocorre. A gente ainda vive como se fosse naquela primeira representação do átomo, que a primeira representação é aquela em que o elétron fica girando em torno do núcleo como se fosse um planeta, que ele faz a mesma volta. Deixa eu pôr essa câmera aqui, para ficar mais. Tá, tem que apertar aqui. Então, eu falo assim porque a gente lida com o ser humano, a gente sabe, isso não é um julgamento. Mas é uma realidade. A maioria das pessoas ainda vive como se relacionando a como era o átomo anteriormente, em que ele tinha uma rotação elíptica em torno do centro, do núcleo. Imagine como se fosse o sistema solar, né? Então, muita gente vive assim, né? nessa zona elíptica, onde ela repete os padrões, onde ela repete tudo, né? E aí, nada muda, fica tudo limitado àquele ciclo, né? Só que a física quântica já provou, né, que a gente vive num mundo de infinitas possibilidades. Ou seja, eu posso transitar para tudo que é lugar no mundo, acessar inúmeras frequências, inúmeros patamares. E aí vai muito mais além. Que eu vou falar mais posteriormente sobre frequência. Hoje eu estou trazendo uma visão bem sistêmica do que é a física quântica para que a gente possa, ao longo de todos os 21 dias, a gente possa chegar em fundamentações um pouco mais robustas e tudo que eu falar lá na frente vai fazer sentido, porque você já entendeu essa explicação, porque ela é crucial para que a gente possa avançar, tá? Então, voltando aqui, eu tenho um átomo que seria a Terra e eu tenho um núcleo minúsculo que seria apenas um núcleo. E eu vou trazer uma outra analogia muito bacana, que é o seguinte, ó. Deixa eu preparar aqui. Essa analogia aqui. Que o nosso cérebro ele processa 400 bilhões de bits por segundo, né? E a gente só percebe apenas 2.000. Eu falei segundo, mas eu vou ter que verificar essa informação, tá? Eu fiquei agora, para ser sincero, eu fiquei com dúvida se é por segundo ou por minuto, mas eu acredito que por segundo, tá? Então vamos lá. A gente tem a capacidade de processamento de 400 bilhões, não importa a medida, tá? Mas eu vou trazer a mesma analogia da Terra e do átomo. Só que agora, um pouco diferente. Ou seja,
a gente tem um poder de processamento cerebral 400 bilhões, a gente está recebendo esse processamento por toda a realidade que existe, energética, física, de sensações, sobretudo além do aspecto dos sentidos, correto? Então a gente está recebendo toda hora informação, ainda mais hoje, quem vive na zona urbana, onde a gente está exposto à radiação de antenas de TV, de eletricidade, da própria iluminação, a gente também está exposto. Então, a gente não consegue captar todas essas informações. Ou seja, a gente tem 400 bilhões de bits de informação. A gente tem essa capacidade. A gente só capta 2.000. 2.000 não é nada. Se a gente for fazer um percentual aí, é um percentual de 0,01%. É é o mesmo percentual do átomo, entendeu? Então, a gente tem um poder de processamento cerebral, de captação, do tamanho da Terra, para tangibilizar isso de forma mais tangível mesmo, e a gente só capta uma maçã. Ou seja, a gente tem o poder de captar a informação do universo inteiro, mas a gente só consegue captar uma pequena parte que é referente à maçã. Deu para trazer um pouco de sentido e de lógica? Então, eu espero que tenha ficado claro esse termo, para que a gente possa avançar e depois explorar mais temas que vai precisar desse conhecimento, tá? Eu vou só aqui dar uma olhadinha como que tá aqui a live, tá tudo bem, tudo ótimo, beleza? E agora eu vou aqui avançar com o nosso slide, que já mostrei os 400 milhões que a gente acessa. E aqui, ó, a ilusão dos sentidos é a verdadeira percepção. Ou seja, a gente acha que o real é tudo que a gente vê, tudo que a gente toca de tocar, é os sentidos, é o ver, né? É o tato, é o calor, o frio. E aí mora o grande problema, porque se a gente só consegue entender a realidade pelos sentidos, a gente transforma essa realidade do tamanho de uma maçã. Ou seja, eu só consigo enxergar do tamanho da maçã, porque eu estou condicionado aos sentidos. Porque os sentidos é o que ocupa a nossa mente e a nossa realidade. São eles que fazem com que a gente queira sentir as coisas. Só que existe um universo gigante de possibilidades que a gente pode não só sentir, mas internalizar do universo através da nossa mente. E a gente poder canalizar tudo isso para o nosso corpo e a gente poder ter uma vida muito mais leve, satisfatória e não ficar refém dos sentidos, do ter que ver, do ter que ouvir, e isso ser um estímulo tremendo para que você, por exemplo, fique a toda hora no celular ou querendo ouvir algo mais ou ver algo mais, sendo que a gente já tem como abastecer tudo isso nesse campo que é infinito, que a gente tem o poder de captar, mas muitas das vezes, ou na maioria das vezes, a gente reduz essa captação, esse poder de captação ao tamanho de uma maçã, a um bolinho desse tamanho, uma bolinha desse tamanho. Então, para resumir porque são aulas rápidas mesmo, eu não vou avançar muito, porque são muitos temas, são 21 dias que a gente vai estar aqui diariamente. Então, eu quero que fique dessa aula rápida que você entenda que a física quântica, ela atua no mundo subatômico, ou seja, no mundo invisível. Eu quero que você saiba que o átomo ele é 99,9% de vazio, ou seja, tudo que você vê aqui, ó, o mouse, essa tomada,
por exemplo. Isso aqui é uma ilusão. Tudo isso aqui é vazio. Imagina, parece loucura, né? Tudo isso aqui é vazio. Só que, de acordo com a vibração desse átomo, ele cria uma matéria. E aí é um assunto que a gente vai deixar para depois. Mas, enfim, se o átomo é 99,9 vazio e algo como isso aqui é feito de átomo, então quer dizer que é puro vazio. E aí vai, claro, depender da frequência, da vibração de cada átomo que vai dar essa sensação de matéria, né? Mas o que está por trás da matéria é justamente isso que a gente está compreendendo hoje aqui, que é poder ter essa noção que existe uma realidade, podemos dizer, paralela a essa realidade que a gente vê, que é uma realidade invisível, é uma realidade energética, que é uma realidade que não se pode ver com os olhos. Ela pode ser até sentida, ela pode ser intuída. Então, mas para isso é preciso que a mente entenda, porque a gente não consegue compreender aquilo que eu não entendi ainda. Ou seja, eu não consigo enxergar ou perceber algo que a minha mente não foi preparada. Faz sentido? Eu estou falando aqui como se eu tivesse com 1000 pessoas, mas não estou com 1000 pessoas. Então, eu quero que fique, sobretudo, essa, essa conclusão de que existe esse mundo invisível e que ele tem um poder gigante nesse mundo tangível, né? E foi aí que surgiu, lá no início, Max Planck e Niels Bohr, que eles chegaram à conclusão, olha, tem algo mais além dessa realidade física. E aí eles, muito curiosos, tinham muito mais tempo do que a gente tem hoje, eles foram aprofundar, né, através da ciência, entender o que realmente tem atrás desse mundo invisível. Porque as leis físicas da época, e de hoje, claro, as leis físicas que a gente conhece mais tradicionalmente, inclusive na escola, elas não resolviam os problemas daquele mundo invisível, ou seja, da luz, lá dos fótons, enfim. E foi aí que nasceu todo esse estudo. Então eu quero que fique essa, esse aprendizado por hoje, tá? E agora eu vou deixar um exercício para você ir além dessa teoria, que é você poder reservar uns 2 ou 3 minutos em algum momento da sua casa ou de um parque, um momento tranquilo para você se concentrar no seu corpo, na sua pele, no ambiente e você sentir ali, sentir-se presente e poder sentir algumas sensações, tá? Não de tocar, mas sensações na pele, sabe? Porque quando vai além do tato, já não é só tato, já é sensação energética. Então, retire um tempo para fazer isso e me conta qual foi a sua sensação. Possivelmente você vai experimentar coisas que extrapolam aquilo que você já está acostumado ou acostumada, tá bom? Então, eu espero ter o retorno de vocês, o feedback. Espero que tenha sido esclarecedor. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntarem aqui no grupo ou na plataforma, que eu vou responder com todo carinho. Então, fiquem com Deus e até a próxima, até amanhã. Até mais.